Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro capítulo da nossa série Entendendo a Fibromialgia. E hoje nós vamos falar especificamente do que acontece no cérebro de um paciente com fibromialgia. Primeiro e muito importante é deixar claro que a fibromialgia é sim uma alteração cerebral, tá? Existem mecanismos que estão alterados a nível do cérebro e que são responsáveis por causar os sintomas da fibromialgia, como a dor difusa, dificuldade do sono, fadiga e todos os outros mais sintomas da fibromialgia, tá pessoal? Embora ela tenha uma característica autoimune, né, de doença reumática, a fibromialgia está sim relacionada a alterações cerebrais. E o que acontece então no cérebro de uma pessoa com fibromialgia? Bom, nós temos duas vias, uma via que é a via facilitadora e outra que é a via inibitória. A via facilitadora facilita as informações para que elas cheguem até o cérebro, tá? E a via inibitória inibe as informações de resposta. No caso da fibromialgia, essa via de inibição das respostas, ela está com déficit, com dificuldade de funcionar adequadamente. Então, essa via está hipoativa, ela não está ativa como ela deveria. Tá? Então, as conexões neurais estão muito fracas de inibição. E o que acontece? Se essas conexões estão muito fracas, o cérebro, por sua vez, consegue facilitar o envio de informações dolorosas para o nosso corpo. E é isso que acontece especificamente na dor difusa da fibromialgia, nos sintomas do sono, nos sintomas da fadiga e nos outros sintomas específicos da fibromialgia, tá pessoal? Então, as vias de facilitação para chegar ao cérebro são alguns neurotransmissores, como como o glutamato, como a dopamina, como também a substância P, tá? Que facilitam essa entrada dessas informações, e as vias inibitórias, que também tem um tipo específico de serotonina, principalmente a gabapentina, né? O inibidor GABA, eles estão com déficit no seu funcionamento, e esse déficit vai gerar, consequentemente, essa facilitação das respostas dolorosas, tá? E com isso, o cérebro acaba adotando padrões diferentes. Percebam aqui nessa imagem que a gente está vendo de um cérebro que não tem fibromialgia e de um cérebro que tem fibromialgia. Na região central ali, vocês estão vendo que está mais escuro no cérebro com fibromialgia. É essa área que se torna hipoativa, que é uma área muito importante, que é chamada de área talâmica, que é a área onde ele consegue inibir as respostas, tá? Principalmente se tratando de dor crônica. Então o cérebro passa a adotar conexões diferentes para conseguir responder a esse processo doloroso e aos outros sintomas da fibromialgia. E isso faz com que o cérebro apresente muito mais respostas emocionais, ele se torna emocional. Aqui nós temos três tipos de reações cerebrais, tá? A dor, a emoção e a recompensa. Foi feito um estudo que provou que quando a pessoa tem dor crônica, as conexões elas se modificam e são interpretadas da mesma forma com que são interpretadas as informações da emoção. Então o cérebro se torna emocional, né? O que piora o quadro doloroso, né? Porque essa questão da emoção também tem uma influência muito grande sobre os sintomas da fibromialgia. Como você lida com determinadas situações no seu dia a dia, como você acredita que a fibromialgia vá progredir na sua vida, né? E isso tudo acaba tendo respostas de amplificação ou não da dor, né? Se você tem um processo de catastrofização, se preocupa muito, né? E aí que começa a ter essa relação mais íntima também com os processos depressivos dentro da fibromialgia, tá? E por fim, a gente consegue analisar outra coisa, que o cérebro do paciente com fibromialgia, ele ativa muito mais áreas quando você está colocando ele a estímulos. Aqui, por exemplo, é o que acontece quando esses pacientes vão fazer exercício físico, né? No cérebro sem fibromialgia, ali do lado esquerdo, ele ativa poucas áreas, né, que é o normal. No cérebro direito, vocês estão vendo que tem várias áreas aí em verde ativadas, né? Então, por que isso acontece? Porque ocorre um processo de dificuldade em inibir as informações que vão chegar durante o exercício físico lá no cérebro, e isso faz com que o paciente tenha uma piora dos sintomas a curto prazo para fazer exercício.
Tem muitas pessoas que falam, eu me sinto muito mal quando eu estou fazendo exercício, eu sinto muita dor. Por quê? Porque ele ativa várias conexões. Só que a longo prazo o exercício físico consegue modular, modificar essas conexões, tá? Então, por isso que é importante o paciente com fibromialgia fazer exercícios adequados, com acompanhamento ideal aí do fisioterapeuta, tá? Para que ele consiga ir progredindo gradativamente e tenha menos sinais de desconforto e, consequentemente, esteja mais preparado aí para melhorar o seu sistema de inibição cerebral para conseguir aí então controlar os sintomas da fibromialgia, tá, pessoal? Espero que esse vídeo possa ajudar um pouquinho vocês a entender como funciona o processo cerebral, né, o que acontece no cérebro do paciente que tem fibromialgia, né, e qualquer dúvida vocês por favor entrem em contato com a gente, será um prazer responder. No nosso próximo capítulo a gente vai falar dos demais sintomas que o paciente com fibromialgia pode desenvolver, que não são só os 3 principais sintomas, tá bom, pessoal? Um abraço e até lá!